Pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a olhar aí para algumas ferramentas que o CSS provê para a gente para trabalhar com a construção de layouts, tá? E essa ferramenta aqui que eu estou mostrando na tela para vocês, o Flexbox, tá? Isso aí que está na tela é a referência da Mozilla sobre Flexbox. É uma das ferramentas, não, mas é uma ferramenta bem moderna, suportada aí pela maioria dos navegadores e que permite a criação de layouts bem interessantes, bem sofisticados de uma forma bem simples, tá? Nesse vídeo e nos próximos eu vou explicar para vocês o que é o Flexbox, por que nós vamos usar o Flexbox, tá? E de que forma a gente usa essa ferramenta. Para a gente começar, pessoal, vale a pena contextualizar um pouquinho como o CSS e o HTML funcionam, tá? Como eles nasceram, na verdade, tá? Existe uma propriedade dentro do CSS que vocês já devem conhecer que se chama display, tá? É uma propriedade que normalmente quando a gente usa é mais para ocultar algum item, alguma coisa assim, tá? Mas ela tem outros usos. E todos os elementos do HTML têm uma propriedade, um valor dessa propriedade display, que é padrão daquele elemento, tá? E o básico são dois valores possíveis para essa propriedade display: inline ou box, tá? Esses são os dois valores básicos da propriedade display que surgiram lá atrás com HTML e CSS, tá? E que permitiam a construção aí dos primeiros layouts, das primeiras páginas em HTML. O valor inline, pessoal, ou em linha, é para a propriedade display, ele permite exatamente isso que o nome diz, a criação de elementos em linha, tá? O que é isso? É texto, por exemplo, tá? As palavras de um texto, por exemplo, se nós quebrarmos cada palavra em um elemento do HTML, ou cada letra, elas vão estar em linha, tá? Elas estão uma na frente da outra e elas se organizam aí na horizontal, né? Chegando no final da página, elas pulam para baixo. Então, isso aqui, tá? A gente pode dizer que é um elemento que está em linha, tá? Ele está organizado na horizontal. E o outro valor básico, o box, tá? Que seria a caixa, são elementos que se organizam na vertical, são caixas. Por exemplo, a gente pode ter uma caixa em volta de todo esse texto, tá? E aqui embaixo, essa tabelinha que a gente pode ter uma caixa em volta dela. Então, essas caixas se organizam na vertical, tá? Porém, esses elementos, para a criação de layouts mais sofisticados, eles são bem limitados, tá? A gente consegue criar, né? Existem layouts aí bem sofisticados há muito tempo, muito antes do Flexbox existir, só que a gente acaba tendo que fazer algumas gambiarras, né, para criar esses layouts, e essas gambiarras não são tão bem suportadas por todos os navegadores. Isso gera problemas, tá? Incompatibilidades aí entre navegadores, sistemas operacionais, etc. Tá? Então, o Flexbox vem como uma alternativa a essas gambiarras, tá? Que a gente usava para criar layout. Então, ele é um outro modo de exibição, tá? Então, além do display box, display inline, a gente vai ter o display flex, tá? Que é um tanto diferente e permite aí a construção, né, de layout sem essas limitações que o inline e o box tem, tá? Eu estou dando uma visão bem superficial aí do inline e do box para vocês, mas as limitações são muitas. Por exemplo, num elemento inline, a largura desse elemento é sempre dada pelo conteúdo. Então, por exemplo, eu não posso vir aqui se isso aqui. Vamos supor que aqui em volta eu tenho uma tag span, um elemento span, que é um elemento que é inline por padrão. Eu não posso vir aqui e dizer que ó, esse span vai ter uma largura de 200 pixels. Tá? Isso não funciona. Eu não tenho como definir essa propriedade. O span ele sempre vai ter a largura do conteúdo, porque ele é feito para texto mesmo, né? É feito para conter texto. A altura do inline ele vai ser sempre a altura da linha ou da quantidade de linhas que a gente tem ali dentro, tá? Não tem como definir essa altura. Então ele tem várias limitações que dificultam a criação aí de layouts, tudo bem?
O box, por sua vez, tem as suas próprias limitações. Como eu falei para vocês, as caixas elas estão organizadas todas na vertical. Então, para fazer com que uma caixa fique do lado da outra, a gente tem que usar lá, né, precisava usar uma propriedadezinha chamada float, e aí fazer essas caixas flutuarem. Mas quando a gente faz uma caixa flutuar, ela acaba flutuando por cima de outros elementos, e aí gera um monte de problema. Tá? Então, isso acaba levando à criação de várias gambiarras. Por exemplo, você vai criar um layout desse tipo aqui. Lá atrás, a alternativa mais fácil seria criar uma tabela, por exemplo, uma linha aqui, outra linha aqui, aqui embaixo uma linha com outra tabela dentro com duas colunas. E isso acaba sendo uma gambiarra que dificulta a manutenção da página, né? Então, surgiram aí nos anos mais recentes alternativas como o Flexbox e uma outra que a gente vai ver também que é o Grid para facilitar essa criação de layouts sem essas gambiarras. E como ele funciona, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem. O Flexbox, o Flex, não é uma única propriedade. Não é simplesmente eu colocar lá Display Flex em algum lugar que está pronto, eu estou usando, né, já está feito o meu layout. Não é isso. O Flexbox é um módulo do CSS que tem diversas propriedades, e essas propriedades têm diversos valores, tá? E a gente usa todos eles em conjunto para criar os layouts. Além disso, pessoal, eu tenho dois tipos de elementos básicos aí quando a gente está trabalhando com Flexbox. A gente tem o container, tá? E a gente tem os itens que estão dentro desse container, tá? Então, o primeiro passo para trabalhar com Flexbox, né, é a gente pegar o container e adicionar essa propriedade, displayFlex, que vai falar, olha, dentro desse container aqui, tá, eu quero aplicar essa regra de layout aí chamada flex, tudo bem? Não vai ser nem inline, nem box, vai ser flex. Vamos ver isso na prática agora. Então eu criei uma página bem simples aqui para vocês, tá? No Visual Studio Code, onde eu tenho um elemento div com a classe container, tá? E dentro desse elemento div eu tenho 5 outros divs, tá? Com as classes item e aí A, B, C, D e E. Esse arquivo HTML está vinculado a esse outro arquivo CSS aqui, tá? E aqui eu estou definindo que cada item, ou seja, cada caixinha que eu tenho dentro do container, tem que ter uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels, tá? E aí o A, B, C, D e E aqui eu estou usando para definir diferentes cores para facilitar a visualização dessas caixinhas, tá? Então vamos ver como que esse layout funciona, tá? Sem a gente usar Flexbox. O que está acontecendo? Então, ó, eu tenho aqui 5 caixinhas coloridas, uma embaixo da outra, tá? E se a gente clicar aqui com o botão da direita em uma das caixinhas for em inspecionar, tá? Então aqui eu tenho os elementos da minha página e eu posso inspecionar aqui as propriedades desses elementos. Vocês vão ver que aqui eu tenho as propriedades que estão aplicadas e eu tenho também, ó, uma propriedade aqui que é inerente ao div, ao elemento div, que é esse display block, tá? Então um div, por padrão, ele é exibido como um bloco. E como ele é exibido como um bloco, um div é colocado embaixo do outro. É o que a gente tem aqui, tá? Eu tenho 5 divs, um embaixo do outro, e todos esses estão dentro aqui de um container, que é um div que engloba tudo. Pessoal, e agora uma dica aqui sobre, né, a ferramenta aqui, né, as ferramentas do desenvolvedor do Chrome. Aqui, no caso, o Display Block ele já está exibindo diretamente para mim nos estilos. Se eu quiser ver todos os estilos que estão aplicados em um determinado elemento, eu posso sair aqui dessa guia Styles e vir aqui para Computed, né, computado. E aí ele vai me mostrar de todos os estilos que foram aplicados, tá, quais que estão ali realmente em uso. Tá? Porque às vezes a gente tem estilos conflitantes, tem alguns que vêm do navegador, então eles estão todos aqui, tá? Aqui estão mostrando só os que foram alterados
pelo CSS. Se eu quiser ver realmente todos, eu tenho que clicar aqui em Show All, e aí ele vai mostrar toda a lista, tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o div é do tipo block, né? O display dele é do tipo block. Então, antes da gente ter o Flexbox, se eu quisesse que cada uma dessas caixinhas, que todas essas caixinhas ficassem na mesma linha, uma ao lado da outra, como que eu teria que fazer? Poderia pegar, por exemplo, a classe item, tá? E adicionar aqui uma propriedade chamada float, tá? E colocar aqui o valor left, ou seja, eu vou falar para ela flutue à esquerda. Isso faz, pessoal, com que os elementos aqui, ó, fiquem todos flutuando um do lado do outro, tá? Só que isso aqui, pessoal, não funciona muito bem, porque quando eu combino isso aqui com outros elementos que estão em linha, ou com outros elementos de caixa, mas que não estão flutuando, tá? Um elemento começa a sobrepor o outro. Isso aqui é bem gambiarra mesmo, tá? Existem alguns casos que o float é legal, mas para a construção de layouts em si, a gente tem muito pouco controle aqui. Por exemplo, eu coloquei todos para flutuar à esquerda, mas se eu quisesse centralizar esses itens, eu provavelmente teria que fazer alguma gambiarra com margem, alguma coisa assim, que aplicasse a mesma margem na esquerda e na direita. Então, não é uma solução muito legal, tá? E com Flexbox, como que eu faço? Tá? É bem simples. Eu vou vir aqui, só que ao invés de eu vir no item, como eu falei para vocês, um dos conceitos básicos aí de Flexbox que vocês têm que ter em mente. Eu tenho dois tipos de elementos, tá? Dentro aí do Flexbox. Um é o container e o outro são os itens, que são os filhos desse container, tá? Então, para começar a usar o Flexbox, eu tenho que ir no container, tá? Que por um acaso aqui a minha classe também chama container, e colocar a propriedade display flex, tá? Colocado, ó, vocês vão ver que eles estão todos em linha aqui. E se a gente clicar aqui no div container, vocês vão ver que, ó, o div display block aqui agora está riscadinho e o que está em uso é o display flex, tá? Ah, professor, mas eu não vi diferença. Tá, nesse exemplo simples aqui você não está vendo diferença. Mas se nós fôssemos combinar aí com outros elementos ou tivéssemos outros requerimentos, por exemplo, eu quero colocar tudo isso aqui no centro, tá, da página, horizontalmente, horizontalmente no centro. Eu posso simplesmente vir aqui no container e falar, olha, justifique, né, o seu conteúdo, justify content center. E olha que legal, todos os elementos vão para o centro. Tá? E tem outras propriedades. Essa propriedade justify content aqui, ela faz parte também do módulo Flexbox, tá? Ela veio junto com o módulo Flexbox. E ela tem diversos valores. Por exemplo, aqui, ó, espaço em volta. Ele vai colocar espaços em volta de todos os itens. Quero ver você fazer isso aqui com float. Ó, e ele ajusta esse espaço automaticamente conforme eu modifico o tamanho da página, tá? Então é aqui que o Flexbox começa a se justificar. Espaço entre, né? Space between. Agora ele tirou os espaços que estavam no início e no fim, colocou espaço entre os elementos. Tá? Então, são todas essas propriedades que permitem que nós façamos algumas coisas com Flexbox que, pelos meios tradicionais, a gente teria que usar uns artifícios aí que não são muito legais, tá? Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi bastante falatório, tá? Para tentar mostrar para vocês aí rapidamente o que é o Flexbox, o que eu quero que fique claro para vocês desse vídeo, o que vocês têm que levar. Que Flexbox é um módulo do CSS, então não é uma única propriedade. O Flexbox não é só o display flex, tá? Eu tenho diversas propriedades, como por exemplo o justify content, que ajudam a controlar o comportamento dessas nossas flexbox, né? Dessas caixas flexíveis, tá? E a gente vai ver os outros aí nas próximas aulas, tá? E que nós temos sempre dois tipos de itens, tá? Nós temos container, que é onde a gente aplica o display flex, tá? E nós temos os filhos do container,
tá? Que é quem vai ser exibido por esse container usando esse comportamento aí do Flexbox, tá? E uma coisa muito importante que a gente vai ver nas próximas aulas é que existem propriedades que se aplicam ao container e existem propriedades que se aplicam aos itens, tá? Tem essa diferença. E aí a gente vai ver um pouquinho aí como funciona cada uma dessas propriedades, quais são aquelas do container e quais são aquelas dos itens, tudo bem?